Então, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui da exposição do livro de Gálatas da Escola Charles Spurgeon Online. Nós estamos na nossa 10ª aula, em que nós vamos prosseguir aqui no capítulo 4 do livro de Gálatas. Como nós sempre temos feito, queremos um exercício aqui para nos situarmos dentro do esboço do livro que nós temos seguido. Primeiro ponto, a introdução. Paulo faz a sua saudação e a sua denúncia com relação aos Gálatas que estavam fugindo do Evangelho do próprio Deus, do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 10. Paulo vindica o Evangelho que ele tem pregado como algo que foi mediado por Paulo, mas pelo próprio Cristo também, independente dos homens, apesar de ele ter levado o Evangelho para os apóstolos e os apóstolos assim o reconheceram, foi assim aprovado e com autoridade para corrigir erros, inclusive dos próprios apóstolos. A terceira fase, terceiro ponto aí do argumento de Paulo, ele elucida a sua argumentação de que o Evangelho da Graça é verdade, mostrando essa superioridade do programa divino da salvação como justificação e santificação pela fé. Exige que os Gálatas abandonem o cristianismo judaizado como um falso evangelho, contrário ao programa de Deus, que foi o que nós tratamos no capítulo 3, e agora, como estamos no capítulo 4, que é algo prejudicial àqueles que o adotam. Então, é nesse ponto aí que nós estamos aqui. Vamos tratar hoje do capítulo 4, versículo 12 até o versículo 20, que ainda está inserido aqui dentro dessa sessão. Bom, esse texto aqui é um texto importante dentro do nosso entendimento, porque ele vai trazer um caráter mais pastoral. Alguém poderia dizer que Paulo foi muito duro aqui com os Gálatas, parecia mais um teólogo, somente erudito, falando para os Gálatas de uma forma muito doutrinária, muito pouco, vamos dizer assim, muito pouco afetuosa, enfim. Mas aqui esse caráter pastoral de Paulo vai ser colocado de uma forma muito enfática dentro dos termos que nós vamos analisar. Então vamos para o texto quando ele diz: sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto. Antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para vos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Então, Paulo aqui você percebe um tom bem pastoral, mas ainda assim um tom pastoral bem frustrado com aqueles irmãos, Então a gente vai analisar aqui, mas basicamente a essência desse apelo de Paulo é que os Gálatas assumam a posição dele, certo? A posição dele, de Paulo, certo? Com respeito à superioridade da fé sobre a lei. O que eu quero dizer com isso? Paulo está mostrando aqui, pedindo que os irmãos usem o seu exemplo, quando ele diz: sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. O que Paulo está mostrando aqui há um certo debate sobre como isso aqui deve ser interpretado, mas basicamente, se a gente segue o argumento que Paulo aqui está trabalhando, o que nos parece claro é que ele diz, sede qual eu sou, tenham o mesmo relacionamento que eu tenho com a lei. Que esse relacionamento que eu tenho com a lei, vocês tenham também. Ou seja, entendam esse relacionamento que se deve ter com a lei, de que a graça é superior à lei. Se eu já entendi isso, vocês devem entender também. Sejam como eu sou nesse quesito. E Paulo diz: pois também eu sou como vós. É como se Paulo estivesse dizendo para eles: eu também fui como vocês. Eu cheguei aí e não cheguei de uma forma superior a vocês, não cheguei de uma forma diferente de vocês. Paulo diz que ele se fez judeu para com os judeus, gentil para com os gentios, enfim.
Então a ideia de que Paulo se fez como aquelas pessoas, ele se doou completamente para aquelas pessoas. Então Paulo, ninguém poderia dizer de Paulo assim que você está aqui querendo dizer como eu devo agir, mas você nunca esteve aqui conosco fazendo e vivendo como nós vivemos, fazendo como nós fazemos. E Paulo está querendo mostrar o seguinte: eu estive aí com vocês e fui como um de vocês. Então sejam como eu sou nesse quesito também. Entendam essa superioridade da graça sobre a lei, certo? Superioridade. Não de Paulo, mas da graça sobre a lei. Então é mais no entendimento, no exemplo do entendimento disso aqui. Muito bem. E aí ele diz: irmãos, assim vos suplico. Essa palavra irmãos aqui, é o Delphoi no grego, a ideia de que Paulo já está com um caráter assim, ele já utilizou esse termo em um outro momento e agora ele repete, né? Irmãos, é como se ele estivesse chamando aqueles irmãos para perto de si. E diz: assim eu vos suplico, Paulo diz, né? Então ele está apelando, né, para aqueles irmãos. Ele está sendo o mais tentando ser o mais convincente e até emocional possível para mostrar aqui a seriedade com que ele trata esses irmãos. E isso para a gente já traz um tom aplicativo também bem relevante, né? Às vezes a gente vê as pessoas seguindo no erro doutrinário e a gente olha para elas como se elas fossem somente esse erro doutrinário. A gente esquece que se elas estão em erro doutrinário, elas precisam sim, de fato, de correção, de ensino, de serem corrigidas no seu próprio erro, porém, elas também muitas vezes podem ser irmãs em Cristo que estão em falta e precisam ser corrigidas mais em amor, com cuidado, com compreensão, certo? Com um amor pastoral, não aquele amor, não aquele sentimento assim de que as pessoas precisam ser colocadas na parede porque elas fizeram errado, estão pensando errado, estão com a doutrina errada e então por conta disso nós vamos oprimi-las. As pessoas podem até não dizer isso, mas no final das contas é isso que elas fazem muitas vezes com aqueles que estão em erro doutrinário, ao invés de querer ensiná-los pacientemente, com amor, com graça. Então Paulo está aqui suplicando para esses irmãos, apesar de um erro absurdo doutrinário em que eles estão caindo, Paulo já foi duro com eles o suficiente, sim, já os chamou de insensatos, mas agora ele está chamando-os de irmãos. Então perceba aqui que o mandamento e a promessa, né, estão bem presentes aqui. E Paulo é forte sim, mas ele também traz a graça. E aí ele diz: em nada me ofendestes, né? Paulo foi lá, pregou o evangelho para aqueles irmãos, mas aqueles irmãos não ofenderam a Paulo. E ele diz: e vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Paulo está mostrando aqui de que quando ele chegou para pregar o evangelho para aqueles irmãos não somente não ofenderam a Paulo, como receberam bem, mas também ele pregou o evangelho num momento em que ele estava com uma enfermidade física. Paulo estava doente. Há uma questão aqui sobre que doença era essa, se era um problema físico no sentido de algo ocular, né? Se era um problema oftálmico ou se era outro tipo de problema, se ele está falando aqui do espinho na carne e tal. Há essa questão. Muito provavelmente seria algo, o que parece pelo menos no texto, seria algo oftálmico, porque ele fala aqui teria arrancado os próprios olhos, né? Então nesse contexto que nos faz entender é que Paulo está falando aí de um problema nos olhos. Mas enfim, o que é importante aqui é que Paulo, quando ele foi lá, ele pregou o evangelho por conta dessa enfermidade. Talvez ele tivesse sido
apedrejado numa cidade anterior em que ele pregou o evangelho, e então agora quando ele chegou para aqueles irmãos, isso gerou nele algum problema físico, e o que parece é que era um problema físico que dava algum desgosto nas pessoas, de alguma forma talvez até aparente, né? Paulo poderia não estar numa aparência muito boa, assim, talvez desprezível por conta da sua enfermidade física, mas ele chegou lá, estava nessa situação e pregou o evangelho para essas pessoas. E aí diz no versículo 14: posto que a minha enfermidade, ou seja, a minha dificuldade, minha doença na carne, vos foi uma tentação. Aqui, infelizmente, a atualizada traduz de uma forma um pouco infeliz, né? A palavra perasmos no grego, ela também pode ser traduzida como provação, e é o que mais nos parece aqui fazer sentido. Não é que a enfermidade física tenha sido uma tentação, os irmãos foram tentados a pecar por conta da integridade física de Paulo, não faz muito sentido, mas de que aquilo foi uma provação, que aquilo foi uma dificuldade para aquelas pessoas que estavam ouvindo o evangelho, certo? Foi de fato essa provação, contudo, como Paulo diz aqui, contudo, não me revelastes desprezo nem desgosto. Então aqueles irmãos foram muito cuidadosos com Paulo, apesar da sua enfermidade física, que provavelmente, pelo que o texto mostra aqui, deveria ter sido uma situação de desgosto, no sentido de que era uma enfermidade que causava, talvez aparentemente, um certo asco nas pessoas. Então Paulo diz: antes me recebestes como anjo de Deus. Então Paulo foi tão bem recebido entre aqueles irmãos que Paulo foi recebido como alguém enviado por Deus, né? A palavra anjo, né, é a palavra no grego aí, angelos, de onde vem a nossa palavra anjo, né? E angelos é a ideia de enviado, de alguém que foi enviado. E Paulo foi esse que foi enviado por Deus, no caso de que foi recebido como alguém enviado por Deus, né? Um mensageiro, na verdade, melhor assim, explicando, né, a ideia de um mensageiro. E ele diz, como o próprio Cristo Jesus. Paulo foi tão bem recebido na Galácia que ele foi recebido como o próprio Cristo Jesus. Nisso a gente percebe que esses irmãos, eles tinham um grande zelo pelo Evangelho. A gente pode enfatizar esse ponto aqui. Eles tinham um grande zelo, um grande amor, uma bela recepção por aqueles que ali iam pregar o Evangelho. E aqui um ponto muito interessante a gente também pode aplicar aqui, né? De que aqueles que chegam para pregar o Evangelho genuíno para nós, seja na nossa igreja, em qualquer contexto em que isso aconteça, se são homens e pessoas de Deus, essas pessoas devem ser bem recebidas. Paulo está aqui ele está sendo elogioso com esses irmãos, porque eles receberam muito bem a Paulo como um mensageiro, e é assim um pregador da palavra de Deus que chega a uma igreja, ele é um mensageiro de Deus, nesse sentido, um anjo de Deus, né? Não no sentido aí transcendente, mas alguém que foi enviado por Deus com uma mensagem, deve ser bem recebido, como os irmãos gálatas assim o fizeram com o apóstolo Paulo. Mas Paulo faz uma pergunta aqui, né? O que é feito, pois, da vossa exultação? O que foi que aconteceu com a vossa alegria? Cadê esse zelo de vocês, né? Junto com essa alegria, esse amor, essa clareza de que o Evangelho deve ser pregado e de que ele foi pregado por pessoas que foram tão bem recebidas. Aonde está esse sentimento? Paulo está dizendo. Parece que eles estavam avançando, eles estavam muito bem na caminhada cristã, até mesmo recebendo aqueles que traziam o Evangelho de uma forma tão maravilhosa, e agora Paulo está aqui dizendo onde é que isso foi parar, para onde é que foi essa alegria, essa exultação. E aí ele diz, pois vos dou testemunha, como se Paulo estivesse lembrando, vocês estão lembrando de quem vocês eram? Pois eu vou lembrar,
eu dou testemunho para vocês de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Então, eles não só receberam bem a Paulo, mas eles fizeram o máximo que eles puderam, e se eles pudessem fazer mais, eles teriam feito. Se eles pudessem arrancar os próprios olhos para cuidar de Paulo, eles assim o teriam feito, Paulo está dizendo. Então Paulo está dizendo que eles realmente se desviaram, mas que eles têm um caminho para olhar para trás e poderiam viver essa vida cristã novamente, né, se assim o quisessem. Paulo está lembrando essa fidelidade, esse zelo, esse amor que eles tinham pela palavra de Deus e pelo evangelho da graça, que assim Paulo os pregou. E nisso a gente percebe, né, esse amor, esse coração pastoral que Paulo está inserindo aqui nessas palavras. E aí ele diz: tornei-me porventura vosso inimigo. Paulo, é como se Paulo estivesse dizendo aqui: olha, irmãos, vocês mudaram da água para o vinho, vocês retrocederam completamente, e aquele que vocês trataram como um anjo de Deus, como um mensageiro de Deus, com tanta alegria, aqueles que vocês receberam como o próprio Cristo, agora vocês estão entendendo essa pessoa como inimigo. Será que eu me tornei inimigo de vocês? E nisso a gente percebe aqui uma forte presença dos judaizantes, né? O que parece é que os judaizantes realmente queriam atacar a pessoa de Paulo, né? A pessoa, né? O caráter de Paulo. E aí Paulo chega para esses irmãos e diz: será que eu sou inimigo de vocês? Vocês estão me entendendo dessa forma? Realmente será possível, né? E isso por quê? Por vos dizer a verdade. Paulo está mostrando para esses irmãos: vocês estão me tornando inimigos de vocês, porque eu estou falando da verdade, do evangelho da graça. Então é realmente um espanto, com um grande espanto, que Paulo fala a esses irmãos com essa certa dificuldade por entender que esses irmãos estavam retrocedendo no seu entendimento do evangelho da graça de Deus. Continuando aqui no texto, no versículo 17: os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Paulo continua aqui no seu tom pastoral com relação àqueles irmãos, né? Um tom bem realmente pastoral, de quem está frustrado, um tom de frustração com aqueles irmãos que se foram do evangelho verdadeiro, um tom de tristeza também, né? De perplexidade, certo? Todos esses tons aqui, vamos dizer, né? Eles estão presentes aqui no versículo 17 até o versículo 20. Mas o que eu quero mostrar aqui especificamente é como nós poderíamos até mesmo relacionar isso à prática pastoral, né? Como nós podemos nós podemos reagir ao nos depararmos com situações como essas, em que nós vemos irmãos em Cristo se desviando da verdade, né? Como nós deveríamos reagir. Enfim, então Paulo diz, na verdade, como os judaizantes eles queriam lutar contra Paulo para que o argumento de Paulo caísse por conta da própria pessoa de Paulo, Paulo meio que inverte aqui, mostrando que aqueles, na verdade, que estão tentando rebater os seus argumentos e a sua própria personalidade é que devem ser averiguados, porque ele diz: os que vos obsequiam, né? Então o que parece é que os judaizantes seriam pessoas ali que tentavam agradar de qualquer forma, né? Então ele diz: eles não o fazem sinceramente. Então nós supomos que Paulo fazia sinceramente, tanto que ele foi lá numa situação de dificuldade, inclusive tendo sido perseguido, mas ele foi lá e pregou a esses Gálatas de uma forma sincera.
Mas os que vos obsequiam, ou seja, os que vos querem agradar, não fazem com sinceridade, mas querem afastar-vos de mim. Então, é aquela questão que nós já falamos, né, do argumento ad hominem, em que se percebe um sentimento aí de que a pessoa de Paulo estava sendo atacada para que o seu argumento, para que o próprio evangelho que ele estava pregando também fosse atacado. Ele diz: essas pessoas querem afastar vocês de mim, querem tirar vocês de esse sentimento que nós tínhamos, como Paulo mostrou nos versos anteriores, né, de como vocês me amaram quando eu entrei aí, preguei o evangelho para vocês, a ponto de, se fosse possível, vocês tirarem os próprios olhos de vocês. Olha, Paulo está dizendo, essas pessoas estão querendo estragar esse amor cristão, essa fraternidade que nós tínhamos de uma forma tão bela, e elas estão querendo afastar vocês de mim. E Paulo diz: por quê? Por que eles querem afastar Paulo dessas pessoas, ou essas pessoas de Paulo? Ele diz: ou seja, uma questão aqui de finalidade, certo? Para que o vosso zelo seja em favor deles. Ou seja, essa questão aqui, os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, ou seja, os que vos fazem o bem, eles não fazem o bem para vocês, porque aqui, na verdade, o que eles querem uma troca, certo? Eles querem uma relação de troca, não é uma relação de amor, é uma relação de troca. Ou seja, quando Paulo pregou para aqueles irmãos, de qualquer forma ele pregou o evangelho porque ele amava aquelas pessoas, aquelas almas que estavam ali precisando de Cristo. Já no caso dos judaizantes, eles querem um relacionamento de troca, para que o zelo dessas pessoas, o zelo daqueles irmãos, esse fervor pelas questões aí da lei, seja em favor dos próprios judaizantes. Então é uma questão aqui egoísta, certo? E na verdade, contraposto aqui ao amor que seria altruísta, seria em favor do outro, certo? Como os Gálatas muito bem fizeram. E Paulo está contrapondo aqui, dizendo que os judaizantes seriam esses que estariam no corpo aqui dos egoístas, né? Dessa relação de troca com relação ao próprio Paulo, e esse amor que os Gálatas tiveram por ele, um amor altruísta, uma questão de amor, de graça e não de troca, né? Então, nisso aqui a gente percebe uma própria relação, até se a gente quiser assim colocar, entre a salvação pela lei, né, pelas obras, e a salvação pela graça, pela questão da fé. Porque aqui nós percebemos uma questão de troca, quando você obedece à lei e em troca você recebe a salvação, e aqui pela graça, pela fé, nós cremos e Deus, pelo seu amor, enviou o seu Filho para a nossa salvação, nós assim cremos e fomos salvos. É um amor completo, não é uma questão de troca, mas uma questão de entrega, certo? Paulo diz: olha, é bom, é sempre bom ser zeloso pelo bem, e não apenas quando eu estou presente com vocês. É como se Paulo estivesse mostrando aqui, olha, que esse amor que vocês mostraram para mim, vocês têm que mostrar sempre. Esse amor pelo Evangelho, esse zelo pelo Evangelho, ele tem que ser mostrado sempre, e não diante das outras pessoas. Então Paulo aqui está pastoreando esses irmãos, mostrando para eles que a fidelidade a Deus não depende de pessoas, depende do próprio Deus. Nós devemos ser fiéis a Deus, não pelas pessoas que nós olhamos, não pelas pessoas que estão na igreja. Nós devemos ser fiéis a Deus por quem Deus é. Não é só quando um líder está com a gente, mas quando o próprio Deus está com a gente, ou seja, sempre. Então, o caráter de Paulo aqui vem para com a gente, o caráter pastoral aqui, como já mostrei, a partir dessa expressão aqui, meus filhos, muito presente no livro de 1 João, que ele fala meus filhos, meus filhinhos, né? Tateknia mu é a expressão grega. Então, meus
filhos. Paulo só usa essa palavra aqui, essa expressão meus filhos, se referindo a irmãos de igrejas, somente aqui em Gálatas. É a única vez em que Paulo usa. Então, Paulo está num tom aqui bem mais, não só pastoral, mas paterno também, no sentido de que Paulo está sofrendo em ver aqueles irmãos saírem do evangelho verdadeiro. E aqui é como eu falei, né? Como é que nós reagimos diante de pessoas que se desviam da fé? Será que é só uma revolta ou se entra uma tristeza realmente, algo que corrói o nosso coração de uma forma realmente sofredora, não de uma forma rancorosa, certo? O que Paulo está mostrando aqui é um sofrimento muito profundo pelo fato de esses irmãos estarem se desviando do evangelho. Então ele diz, meus filhos, porque, de novo, então, quando nós pregamos o evangelho para alguém, sofremos até essa pessoa reconhecer o evangelho, né, como dores do parto. Eu sofro as dores do parto. Paulo está dizendo, eu estou sofrendo isso de novo por vocês. Parece que vocês não entenderam o evangelho, parece que vocês estão voltando, retrocedendo, e eu estou fazendo isso de novo. Paulo está dizendo, mas ele diz, eu faço de novo, até ser Cristo formado em vós. Que beleza pastoral aqui, um ensino pastoral belíssimo que Paulo está ensinando aqui, está mostrando para a gente, até Cristo ser formado em vós. Até quando a gente vai sofrer para que as pessoas entendam o evangelho verdadeiro? Paulo diz, até ser Cristo formado em vós. Ou seja, a gente nunca vai parar de sofrer pelas pessoas, no sentido de que nós vamos sempre amá-las, nós precisamos sempre entregar a nossa vida por elas e ensinar o evangelho da graça para elas, por mais que soframos, por mais que sintamos com isso, mas é isso que nós devemos fazer. E Paulo diz, pudera eu estar presente agora com vocês, né? Se eu pudesse estar aí com vocês agora. Esse tom pastoral permanece e falar-vos em um outro tom de voz, de uma outra forma, porque ele está escrevendo em carta, mas Paulo queria estar lá, falando com aqueles irmãos, sentindo o que aqueles irmãos estavam sentindo e ensinando a eles de uma forma ainda mais presente, ainda mais forte, certo? E ele diz, porque eu me vejo perplexo, né? Então a questão aqui da perplexidade é mostrada, né? Eu me vejo perplexo a vosso respeito, eu queria estar aí presente. Então a questão pastoral aqui é muito, muito forte na questão aqui da presença. Paulo queria intimidade com esses irmãos para que pudesse ensiná-los ainda mais forte a respeito do evangelho da graça, para que eles esquecessem desse retroagir de um evangelho de obras falso para um evangelho verdadeiro, um evangelho da graça, né? Da fé, do amor, da entrega, não um evangelho da troca, egoísta, em que as pessoas buscam glória para si. No final das contas, isso é o que os judaizantes queriam, certo? Mas não era o que Paulo queria para aqueles irmãos. Então, esse era o ponto, né? Um tom muito pastoral aqui do versículo 17 até o versículo 20, e que Deus nos dê a graça para que ensinemos a palavra de Deus dessa forma, com um coração pelos irmãos, mesmo por aqueles que estão longe do evangelho, que assim nós olhemos para eles com um profundo sofrimento e até uma compaixão, para que olhemos e assim busquemos a restauração deles no ensino verdadeiro do evangelho novamente. Então que Deus nos abençoe, nos dê mais da sua graça, e até a próxima aula.